E aí pessoal, hoje o vídeo é diferente, eu vou mostrar pra você maneiras, dicas realmente de se dar bem, de fazer uma boa pontuação no Cartola FC, um dos jogos mais populares da internet. Então se liga aí, deixa o seu joinha, roda a vinheta. Fala galera, hoje eu vou mostrar pra você atalhos, coisas que você tem que sempre prestar atenção quando for escalar seu time pro Cartola FC, né? Que como sempre tem um sucesso muito grande e aí algumas pessoas pediram pra fazer, eu tô fazendo esse vídeo, então eu dou algumas dicas pra você que você tem que observar na hora de escalar o seu time. Primeira coisa, vamos começar pelo goleiro, pela defesa em si, né? Tem a questão do saldo de gols, o saldo de gols dá 0,5 pontos pra você no Cartola. Você tem que pensar o seguinte, se o time toma gol, você acaba perdendo esses 5 pontos, não 0,5, esses 5 pontos de defesa que só os defensores têm. Então, mesmo que um time seja muito favorito contra o outro, você sabe que o time tem muita chance de ganhar, não é bom colocar, por exemplo, 2 zagueiros no mesmo time, 2 laterais. Isso é só em caso de extrema necessidade, extrema confiança que você tem no que o time vai ganhar, né? Porque às vezes o time favorito, por exemplo, faz 4-0, mas aí toma um gol, 4-1. Esse um gol, mesmo sendo goleada, vai acabar te tirando muitos pontos. Então é bom que você preste atenção nisso. Evite repetir lateral, goleiro, por exemplo, do mesmo time na defesa. Não colocar zagueiros no mesmo time da defesa. São 5 opções que você tem, por exemplo, se você for um goleiro e 4 defensores, coloque 5 times diferentes para ver. Para correr menos risco, né? De se o time tomar gol, você perder o seu saldo de gols. Outra questão é a questão do goleiro. Às vezes a pessoa aposta muito no time que não vai tomar gol, né? O goleiro que não vai tomar gol. Isso é importante, claro, porque não tomar gol é melhor a pontuação do goleiro. Mas tem que pensar o seguinte, às vezes mesmo tomando um gol, o critério de defesas difíceis pode fazer diferença. Uma defesa difícil dá 3 pontos. Essa defesa difícil pode subir a pontuação do seu goleiro. Então mesmo que ele tome um gol, se for um jogo que vai exigir muito dele, pense nisso. O time que está mal no campeonato, mas que vai jogar em casa contra um time mais forte, mais favorito, pode exigir do goleiro muita defesa difícil. Isso é bom você ver. Então o goleiro, mesmo sendo do time que não é favorito no jogo, pode se dar bem sim por causa das defesas difíceis as DD. Então pense nisso na hora de escalar a defesa e o seu goleiro também, né? Meio de campo. Volantes não são boas opções, geralmente, volantes de marcação. Primeiro que pode fazer falta tomar cartão amarelo, então não é muito bom você colocar volantes. Quando que você vai poder colocar esses jogadores? Quando um time for enfrentar um outro mais forte, um time mais forte for atacar esse time mais fraco, volantes desse time mais fraco podem fazer a diferença, porque podem roubar muita bola. Roubada de bola pode ter muito ponto no Cartola, então é bom você pensar nisso. Um time que pode sofrer muito com o ataque do adversário pode exigir dos volantes de marcação mais roubadas de bola, o que pode aumentar a pontuação desses volantes. Caso seja um jogo mais ofensivo, mais propício ao ataque, não é bom colocar volantes, porque ele não terá muita participação nesse caso, né? Agora, quando você vai colocar meios ofensivos? Meios ofensivos é quando o time é mais favorito. Se o time é favorito contra o outro, você colocar o meio ofensivo desse time é bom, porque ele pode ter a opção de fazer gol, dar assistência, até de roubar a bola inclusive. Mas se o jogo é muito propício mais à defesa do time, não é bom você colocar meios ofensivos, porque não vai ter muita função para ele no jogo, né? Então isso é muito importante, pense nisso. Meios ofensivos e laterais geralmente são os que dão mais assistência. Então você colocar laterais que dão assistência, laterais que roubam bola e meios de campo que também fazem isso, podem fazer sua pontuação subir no Cartola, né? O ataque, o que você tem que olhar? A finalização, porque às vezes não faz muito gol, mas finaliza bem, dá assistência. Muitos atacantes são muito assistências, né? Os centroavantes de origem, por exemplo, o Fred, que é um centroavante mais fixo, o Lucas Prato também, o Atlético Mineiro, que vai voltar, né? São 2 jogadores, se eu peguei como exemplo, que ficam muito dentro da área. Então você tem que colocar eles em opções de jogo que vai dar mais chance de gol. Não adianta você, num jogo difícil que não saem muitos gols, pelo que a gente pode prever, colocar esse tipo de jogador, né? Porque são mais centroavantes. Agora atacantes mais alas, né, que tem mais mobilidade dentro de campo, pode ser interessante sim por causa das assistências, das roubadas de bola, né? Agora tem que ver os scouts deles também. Por exemplo, quando se finaliza muito, se tem uma boa média, se tem uma boa média de gols. Isso é importante para todas as posições, é você olhar sempre as estatísticas. O Cartola oferece quantas faltas já cometeu, quantos impedimentos, quantas bolas foram roubadas por esse jogador, passe errado, enfim. Olhe muito isso, um jogador que erra muito passe, que comete muita falta, são muito propícios a tomar cartão amarelo, cartão vermelho, entendeu? Isso complica um pouco mais na hora da pontuação. Cartões tiram muito ponto da gente do Cartola FC, né? Olhar a questão de jogar em casa ou jogar fora de casa.
Geralmente, times que jogam em casa são mais favoritos, mas tem que ver o critério, né? Time muito fraco jogando em casa contra um time mais forte pode também ser ruim para sua pontuação, e não conta esse critério da casa, né? É o técnico. Escolher um time que tem bons jogadores é bom para o técnico. Por exemplo, um time que não vai tomar gol é um time que vai ter bom saldo de gols e 5 jogadores de defesa, né? Quando o time toma gol, os 5 jogadores de defesa do time vão perder o saldo de gols, o goleiro, mais os laterais e os zagueiros. Quando isso acontece, o técnico perde muito ponto. Então você tem que escolher, o principal critério para a escolha de um técnico no Cartola é a questão de um time que vai ter menos chance de tomar gol e vai manter o saldo de gol, melhorando a pontuação do técnico, né? Para quem não sabe, o técnico é a soma de todos os jogadores dividido pelos 11 e feita a média do time. A média do time é a pontuação do seu respectivo técnico. Outro critério muito importante é você ver a média de jogadores, porque alguns jogadores, alguns atletas, eles jogam muito bem. Quando você assiste o jogo, você vê que ele é um bom jogador, mas ele não faz ações que pontuam para o Cartola. Por exemplo, ele é um articulador do jogo, é um cara muito importante, é um excelente jogador, mas ele não finaliza muito, não faz muitos gols, mas tem uma função muito importante. Isso não adianta. Mesmo o cara jogando bem, fazendo uma boa partida, pode ser que ele vá muito mal no Cartola. Os critérios do Cartola, se fosse uma nota, daí é pra gente saber quem joga bem e quem joga mal. Mas não é por nota, né? O cara pode ter feito uma boa partida, sido importante na partida, mas não ter uma boa pontuação, porque não fez ações que geram pontos no Cartola. Gol, assistência, roubada de bola, defesa difícil no caso do goleiro, entendeu? É bom que você sempre olhe isso. Um cara que joga bem pode ir mal. Então você olha a média dos jogadores para ver qual tem uma média de pontuação. No Cartola, boa mesmo que não seja um jogador de alta qualidade. Critérios de valorização, se você está preocupado com o dinheiro. O que faz o jogador valorizar e desvalorizar de uma rodada para outra? Quem desvalorizou na rodada anterior tende a valorizar. Por quê? Qualquer pontuação que ele fizer a mais do que ele fez antes, valoriza. Por exemplo, um jogador fez 0,50 na rodada. Na próxima rodada, se ele fizer 0,70, por exemplo, já é uma pontuação maior, consequentemente ele vai valorizar um pouquinho. Agora, se ele fizer a menos, ele vai desvalorizar. A lógica de valorização é essa. Fez pontuação maior do que a rodada anterior, valoriza. Fez pontuação menor do que a rodada anterior, desvaloriza. Quem valoriza muito, na próxima rodada tem tendência a desvalorizar. Por exemplo, o jogador faz 25 pontos, valoriza bastante. É muito provável que ele vai desvalorizar na rodada seguinte. Por quê? Para ele fazer 25 pontos de novo é difícil, né? Não é toda rodada que o jogador consegue uma pontuação lá em cima. Se ele fizer, por exemplo, 20, é uma grande pontuação, excelente, mas que mesmo assim vai desvalorizar o jogador, entendeu? Você colocar jogadores que foram muito bem na rodada anterior para a valorização é muito perigoso, porque você pode perder o seu dinheiro, tá? Então esse critério de valorização, você está pensando nisso, quem desvalorizou tende a valorizar, quem valorizou tende a desvalorizar, sem olhar também se é difícil. O jogador fez muito bem na rodada passada, então é difícil ele repetir isso, ele vai fazer a mesma para desvalorizar, você pode perder aí as cartoletas, né? Você pode perder dinheiro. E a dica final que eu deixo para vocês é apostas. O Cartola é um jogo para você se divertir, você apostar realmente. Alguns nomes muito desconhecidos mitam na rodada realmente, vão muito bem. Então faça alguma aposta, algo que ninguém está pensando, algum jogador mais desconhecido, que ele pode ir bem. Isso aí é muito ali do seu chute realmente, da sua concepção sobre qual jogador pode ir bem ou não. Isso não depende de fase de time. O time pode até tomar 2 gols, pode tomar 3 gols, tem um jogador que vai muito bem. Isso não significa nada, é realmente a fase que o time está pensando nas apostas. Das apostas é bom você escolher algum nome aí que vai no chute que você tem confiança que ele vai ir bem, tá bom? Essas foram as nossas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Dicas para iniciantes, para você saber o que você tem que olhar na hora de escalar um time realmente. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, se você não for inscrito já, né? Comente aqui embaixo, cada dúvida que você tiver, a gente responde lá na parte dos comentários que põe no ar, tá? Deixe seu joinha, valeu demais, gente, e até a próxima.